15º volume da obra. A fase racional, que há muito veio substituir a fase de animal racional, aí está. E assim, todos mais daqui a um pouco, com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional, e vivendo brilhantemente, racionalmente, e daí, tudo dando certo na vida de todos. Agora, é preciso que leiam e releiam sempre, para que estejam em contato com o mundo racional, para que estejam noite e dia com o mundo racional. Assim, a vida se tornando completamente diferente desta vida inconsciente dos remanescentes da fase que se acabou, que é dos animais racionais. A fase racional, que há muito veio substituir a fase de animal racional, aí está. E daí, todos dentro da fase do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, amparados pela fase, protegidos pela fase, orientados pela fase e brilhantemente vivendo com equilíbrio e garantia racional. Garantia porque saíram do terreno das experiências e das pesquisas. Quem vivia em experiências, em pesquisas, sempre nas aventuras, sempre eram os inconscientes da fase de animal racional. Então, é por isso que viviam perturbados permanentemente, por serem inconscientes. E um inconsciente vive debaixo de uma perturbação tremenda, por viver na dúvida de tudo, por viver com medo de tudo, por não ter com quem contar, por não ter onde se agarrar, vivendo completamente abandonado na fase de salve-se quem puder. A fase de animal racional, por ser uma fase que já foi liquidada, e seus feitos a caminho de serem liquidados também. Então, a fase enderrocada é uma fase derrotada, e por isso está aí o desequilíbrio, o inferno na vida de todos. Ninguém tem sossego, ninguém tem garantia, ninguém tem paz. Salve-se quem puder. E vivendo, infelizmente, desta maneira, as multiplicações dos desgostos, dos aborrecimentos, das contrariedades, o desespero, um inferno que vai pela vida de todos, por a fase estar em liquidação. E assim, vejam que não há efeito sem causa. Se existe esse sofrimento, é porque existe a causa. A causa é a fase de animal que se acabou, ficando todos desamparados, por ela ter terminado, e entrando todos nesse desequilíbrio. Agora estão conhecendo a fase que entrou, a fase racional, a fase do equilíbrio racional, a fase verdadeira do equilíbrio racional, a fase consciente. A fase inconsciente é a fase de animal racional. E os remanescentes que aí estão, da fase que já terminou há muito, estão todos desequilibrados, todos desorientados, todos com medo, todos enfrentando os maiores obstáculos, os maiores absurdos, as humilhações frequentes, o caos e as misérias. Uma grande avalanche de ruínas caiu sobre todos, e todos vivem assombrados, sempre na expectativa de coisas piores, sempre na expectativa de coisas desagradáveis, na expectativa do pior, dizendo o seguinte: a vida, de um tempo para cá, se tornou negra, negra de uma forma tal que sofrem todos. Sofre o pobre, sofre o rico, sofre o pequeno, sofre o grande. Dantes, quando todos vinham dentro da fase de animal racional, amparados pela fase, sofriam menos do que sofrem. Depois que a fase acabou,
o sofrimento é geral. Sofre o pequeno, sofre o grande, sofre o rico, sofre o pobre. Sofrem todos. O desequilíbrio é geral, por a fase ter terminado, a fase de animal racional. E é como estão vendo. Quem tem dinheiro não tem sossego, e quem não tem, também sossego não tem. Sofre por ter e sofre por não ter. E assim, hoje, o desespero é geral. O desespero abrange todos e todas as camadas, porque a fase de animal acabou e entrou a poluição dos seres. Então, a poluição impera em todos os setores da vida. A podridão impera em todos os setores da vida de todos. Acabou-se o respeito, complicou-se a vida de todos. Todos com a vida complicada. Todos achando um absurdo viver debaixo de uma tempestade dessa. Uma tempestade porque ninguém tem garantias. A desolação de todos é muito grande. Quando a fase de animal imperava, ainda havia sossego. Depois que a fase se acabou, ninguém mais teve nem tem sossego. Todos desassossegados, a vida de todos se tornou um inferno universalmente. Guerras, brigas, confusões, desentendimentos, enfim. O viver se tornou um pandemônio. Que vida! Não há mais respeito humano. As ruínas da natureza, o esfacelamento das artes, os desastres em multiplicações, a mortandade em multiplicação, sempre maior, um absurdo dos absurdos. E assim, uma espécie de uma casa de loucos se tornou o mundo, depois que a fase de animal se acabou, porque não há efeito sem causa. Se tudo mudou assim, de ruim, em multiplicações de ruínas, existe uma causa, e a causa foi a fase de animal ter terminado, ficando todos desamparados da fase que os vinha amparando e protegendo, e por ficarem desamparados, veio o desequilíbrio. Não se respeita mais ninguém. Dantes respeitavam uns aos outros, tinham carinho uns pelos outros, zelo uns pelos outros. Depois que acabou a fase, acabou-se tudo isso. Acabou o bem, embora aparente, mas muito melhor. Multiplicaram-se as ruínas, multiplicaram-se as monstruosidades, as selvagerias, as injustiças, enfim, tudo de ruim e tudo de mal, porque a fase se acabou, a fase de animal, ficando os feitos, e os feitos em liquidação, para se acabarem também. E por isso são liquidados à toa, mata-se à toa, por desastres da natureza, desastres produzidos pelas artes inconscientes. As artes inconscientes multiplicam os males sempre, são vítimas das artes inconscientes. As artes feitas por inconscientes multiplicam os males e as desgraças, multiplicam-se as ruínas e o esfacelamento de todos. Daí o embrutecimento, e por tudo ser causado pelas artes feitas pelos inconscientes, é que está aí o desequilíbrio. Em vez de tudo isso melhorar, só piorou. Em vez de tudo isso civilizar, moralizar e endireitar, completamente ao contrário. Tudo se multiplicou em ruínas. Tudo isso trouxe as ruínas de todos, o esfacelamento de todos, por ser criação e invenção da imaginação dos inconscientes. O inconsciente sempre plantou a destruição, os males de si mesmo e dos seus. Porque na categoria de animal racional, o animal é um inconsciente, e por ser um inconsciente, de certo, de real, nunca soube coisa alguma, a não ser agora. Viveram essa temporada toda inconscientes, na categoria de animal. O animal é tão inconsciente que não sabe por que é animal. Sabe
que é um animal, mas não sabe porque ele é um animal, por ser inconsciente. E por assim ser, é que não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe o que pensa, e por isso estão aí as provas, a multiplicação das ruínas, e todos com medo de tudo e de si mesmo. Por serem inconscientes, é que não sabiam porque ninguém é de ninguém. Se ninguém é de ninguém, como é que podiam saber se estão certos ou errados? Só podiam ver e sentir que estão errados, e por estarem errados, o sofrimento sempre se multiplicando. Se estivessem certos, não sofriam. Por estarem errados, sofrendo sempre e multiplicando o sofrimento sempre. Procurando o certo e nunca encontrando, por estarem progredindo inconscientemente. E por estarem progredindo inconscientemente, estão aí as falhas, os fracassos, as derrotas, enfim, a dúvida de tudo. Por viverem inconscientes, por serem seres inconscientes, pensando que estão certos e vendo o sofrimento provar que não estão certos. Se estivessem certos, não sofriam. Por não estarem certos, é que se multiplica o sofrimento. Não há esse que esteja satisfeito. Aparentemente, demonstram estarem satisfeitos, mas verdadeiramente estão insatisfeitos, por todos sofrerem, por serem inconscientes. Então, a causa de todos esses males e de todas essas brutalidades foi a fase de animal racional ter se acabado. E assim entrou a fase racional, todos amparados pela fase do mundo racional, e vivendo racionalmente, consciente, tudo dando certo na vida de todos. Ninguém é dono de ninguém, e ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque tudo isso é o fator psicológico da fase da natureza, e todos são filhos dessa natureza e regidos pela natureza. A culpa é da própria natureza e não de ninguém, porque ninguém é dono de ninguém. Ninguém é responsável pelo sofrimento que assola o universo e a vida de todos, e sim a própria natureza, porque são de origem do mal. Por isso, são feitos da matéria. A matéria é um mal, e a origem sendo de um mal, tinham que progredir no mal e não no bem. Portanto, a natureza é que é a culpada, a natureza deformada, por serem como são. Se não regulam e são inconscientes, é porque a natureza também não regula. São filhos de uma natureza desregulada, de uma natureza inconsciente, e por isso deformada. E por não regular, chuva de mais, chuva de menos, seca, calor de matar, frio de matar. Ora venta demais, ora não venta nada. Ora o ar está parado, ora querem respirar e o ar parou. Afinal, a natureza não regula. Dias escuros, dias claros. Dias sombrios, dias lindos. A natureza não regula, e os seus feitos, que são todos os seres, não podem regular. Então, se assim são, a culpa é da natureza. Se são inconscientes, a culpa é da natureza. São filhos de uma natureza inconsciente, por ser degenerada, por ser deformada. Portanto, o mal já é de origem, porque são de origem do mal, são de origem da matéria. A matéria é um mal, e por isso mesmo se destrói. O mal por si mesmo se destrói. Então, tinham mesmo que progredir mal, e irem de mal a pior. Portanto, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque ninguém é dono de ninguém. E ninguém, sendo dono de ninguém, o responsável por tudo isso é a própria natureza.
Não é para aí ficarem botando a culpa para cima desse, para cima daquele outro. É a natureza, é o magnético. Uns com cargas magnéticas demais, se tornando uns verdadeiros monstros. É a carga que está em cima dos seres, porque não há efeito sem causa. Se fulano é mal demais, é porque existe uma causa. A causa é a força magnética em cima do fulano, para o fulano destruir e ser destruído. Portanto, não há efeito sem causa. São de origem do mal, da matéria. Matéria é um mal, e por isso chama-se matéria. Material, ser material, seres materiais, de origem do mal. O mal, por si mesmo, se destrói. Por isso, ninguém fica aí para semente. As aparências é que encobrem a realidade positiva. Então, diz-se: fulano é bom, fulano é mau. Agora pisa no pé do bom para ver como ele fica. Por isso, todos têm gênio mau. Uns procuram refrear o instinto, o seu gênio, outros dão expansão. Portanto, tudo isso é produzido por efeitos psicológicos naturais da natureza, da verdadeira formação magnética. São forças magnéticas invisíveis, atuando em seres materiais. E daí o desequilíbrio, a ferocidade. Tudo isso por estarem na categoria de animal racional. Vieram passando por uma infinidade de fases, sendo lapidados, até que viesse o amadurecimento da fase. A fase, então, terminou a sua ação pelo amadurecimento, entrando outra fase, que é a fase racional, a fase consciente. Então aí, tudo mudando, de inconscientes para conscientes, de desequilibrados para equilibrados. Vejam a luta dos inconscientes, por serem inconscientes como eram, como multiplicavam o sofrimento sempre, por serem inconscientes. E assim está aí a fase da verdadeira salvação de todos, a fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio racional. Tudo tem a sua época, tudo tem o seu dia, e para tudo chega o seu dia. E assim chegou há muito a imunização racional, que quer dizer a ligação de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e imunes às forças astrais, às influências astrais e ao elétrico e magnético, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo somente as influências do seu verdadeiro mundo de origem. Então aí, todos equilibrados, todos como desejavam ser, todos como pensavam ser, mas dentro da fase racional. A fase racional é a fase consciente. Por ser a fase racional, estão recebendo todas as orientações precisas do mundo racional. Todos equilibrados racionalmente, cessando todo o sofrimento do corpo e todo o sofrimento da vida, porque estão na fase consciente. A fase inconsciente é a fase de animal racional. É a fase do sofrimento para a lapidação do animal racional. O sofrimento aí se multiplica para a lapidação do animal racional. A fase consciente é a fase racional, e nela não pode, de maneira alguma, existir sofrimento, embora o corpo seja de matéria, mas que está equilibrado pelo seu verdadeiro mundo de origem, pelo mundo racional. Por serem de origem racional, por isso são aparelhos racionais. Tudo dando certo na vida de todos, por serem orientados pelo mundo racional. A fase consciente, cessando então todas as experiências. As experiências
são da fase de animal racional. O animal racional sempre viveu de experiências, por ser animal, e por ser animal, sempre viveu o mal, multiplicando o mal por ser animal, por a fase ser inconsciente, e o inconsciente não sabe o que faz, e por isso tem que viver de experiências em experiências, experimentando sempre para acertar ou não, na dúvida de tudo, para acertar ou não, na incerteza de tudo, para acertar ou não, por ser inconsciente, por ser animal racional. Na fase de animal, o animal duvida de tudo, por ser inconsciente. O inconsciente não conhece coisa alguma, vive aprendendo a vida inteira. E por viver aprendendo a vida inteira, por ser inconsciente, vive na dúvida de tudo, duvida de tudo, desconfia de tudo. É um bicho, é um animal. O animal é desconfiado. Essa fase é a fase de liquidação do animal racional. E para lapidar, eis a razão do sofrimento. Então, o animal, por ser inconsciente, tinha que viver mesmo de experiências em experiências, para acertar ou não, e na dúvida de tudo, por ser inconsciente. Agora, na fase racional, já é muito diferente, por ser a fase consciente. Na fase consciente, não tem experiências, são orientados em tudo, recebendo todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo da origem do aparelho racional. E assim vivendo, tudo dando certo na vida de todos, e andando todos certos, acabam-se os sofrimentos. O sofrimento é para quem vive na incerteza de tudo, experimentando para acertar ou não. Então aí há o sofrimento. Vejam que brilhante modificação, de inconscientes para conscientes, de animal racional para aparelho racional, todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem, iluminados pela sua verdadeira luz de origem, a luz racional, todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Vejam o ponto elevado a que o mundo chegou, o desencanto dos inconscientes, o desencanto do animal racional, o desencanto do animal livre pensador, o desencanto do encanto do elétrico e magnético. Estavam aí, enjaulados dentro desse conjunto fluídico, elétrico e magnético, e ficavam bolando a vida inteira para ver se saíam dessa situação, e cada vez se complicavam mais. Por isso, o sofrimento se multiplicava, porque desconheciam a sua verdadeira origem, desconheciam a origem de tudo, não sabiam como foram parar aí, em cima dessa terra, não sabiam o porquê dessa terra, não sabiam o porquê de coisa alguma, do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Não sabiam o porquê desse conjunto, do porquê dessas 7 partes, do porquê que assim são. Viviam perdidos em um mundo, desconhecidos do porquê dele e do porquê de sua existência. Tinham que viver sofrendo até que chegasse o dia de conhecerem o que estão conhecendo, o porquê dessa vida de matéria assim ser. Hoje, todos conhecendo e sabendo de onde vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, todos sabendo o porquê dessa desdita de aí sofrerem sem saber porquê, e serem sofredores sem saber porquê, serem mortais sem saber por que são mortais, e assim, vivendo completamente alheios à razão verdadeira desse mundo e à razão verdadeira do seu ser, a causa e a origem do seu ser e de todos os seres. Viviam perdidos,
Ninguém nunca disse a ninguém o porquê desse mundo e o porquê dos seus feitos. Viviam alheios à razão real da origem desse pedestal de angústias, que é desse conjunto fluídico, que é o elétrico e o magnético. Todos vivendo por demais angustiados, muitos até desesperados, por procurar tudo saber, tudo conhecer, e no fim das contas, ficarem na mesma, como quem diz: estudei tanto para não adiantar nada. Estou na mesma. O que eu queria saber, ninguém sabe dizer. De onde vim, por que vim e para onde vou, como vou e por que vou. Ninguém diz, ninguém nunca disse. E assim, estudavam e ficavam na mesma. Então, perguntavam a si mesmos: por que nós assim somos? Ninguém respondia. Por que todos assim são? Ninguém sabia. Por que o mundo assim é? Ninguém sabia dizer. O porquê dessa grandiosa natureza, ninguém sabia dizer. Então, estudavam e no fim diziam: nós estamos na mesma porque não conhecemos nossa origem, não conhecemos a origem verdadeira deste mundo que habitamos. Somos aqui uns vagos turistas. Aqui estamos passeando sem saber por quê. Não sabemos de onde somos, não sabemos de onde viemos. Então, ainda mais diziam: tudo isso tem uma origem, tudo isso que existe tem uma causa, porque não há efeito sem causa. Se existem todos esses feitos, se existe este mundo que nós habitamos, é porque existe a causa. E a causa ninguém diz, e a causa ninguém nunca disse, e a causa ninguém nunca soube. Então, o que adianta estudar tanto? Para ficar na mesma? Para de verdade nada saber? Então, ainda mais diz: a causa existe porque aqui estão os efeitos da causa: o sol, a lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. Se existem estes feitos, é porque existe a causa, e a causa é desconhecida de todos. Então, o que adianta estudar tanto para ficar na mesma? O que queremos conhecer, o que precisamos conhecer, o que precisamos saber, ninguém sabe, ninguém diz. Vivemos aqui debaixo de um frondoso mistério que ninguém nunca desvendou, e não sabemos o porquê desses mistérios. Tudo o que existe para nós entendermos é feito por nós mesmos, à custa de muito sacrifício. Vamos vivendo aqui amarguradamente, agonizando sempre e magoados sempre, porque não sabemos a razão verdadeira do nosso ser. Essa mágoa nos desespera, porque vivemos sem saber por que vivemos. Temos esta vida sem saber o porquê desta vida. Procuramos tudo saber, mas não encontramos o que precisamos. A solução do nosso ser verdadeiro e a solução do nosso mundo verdadeiro. Vivemos assombrados com tudo. Vivemos aqui de pesquisas em pesquisas, de experiências em experiências, e sempre em experiências a vida inteira para acertar ou não. Acertar aparentemente, verdadeiramente não. Porque tudo é aparência, e de aparências vivemos uma vida vexatória para nós mesmos, que nos faz vergonha
de vivermos como vivemos. Ficamos envergonhados de assim sermos, porque ninguém de real esclarece coisa alguma. E assim, agonizando sempre, e nesse desespero, nessa agonia, ainda mais, dizendo: isto tem que ter um dono. Isto é um inconsciente fazendo os seus cálculos. Isto tem que ter um dono. Onde estará este dono que não nos vem dar a satisfação que tanto imploramos há muito? Nunca foi encontrado. Inventaram uma infinidade de supostos donos filosoficamente, cientificamente, para tudo ficar na mesma. E assim, regendo a vida assim, desse jeito, cheia de contradições. Nós tínhamos tanta vontade de saber o porquê somos sofredores. Tínhamos tanta vontade de saber o porquê somos mortais, porque ninguém se conforma com a morte. O que nós fizemos para assim sermos? Isto tem que ter aqui um desajuste. Abusamos do livre-arbítrio, da livre e espontânea vontade, para sermos assim como somos. E por isso, o dono verdadeiro nunca deu uma satisfação. Como quem diz: se assim somos, é consequência de nós próprios assim sermos. Sim, porque isto é uma consequência de nós mesmos, e por isso estamos vivendo por nossa conta, e não por conta de ninguém. Depois, param e dizem: isto é muito misterioso, mas tudo tem o seu dia. Tenho certeza que um dia nós vamos saber o porquê de nosso ser, o porquê da vida assim ser e o porquê do mundo assim ser, da origem, do princípio e do fim. Para isso tudo, chega o seu dia. Muitos assim, pensando e imaginando, de uma infinidade de formas, maneiras e de jeitos. Hoje, todos de parabéns e satisfeitos, dizendo: até que enfim tivemos e temos agora em mãos toda a definição do nosso mundo e da nossa situação, brilhante, com uma base cristalina, com uma base racional, com uma lógica brilhante racional. Que coisa! Acima de todas as maravilhas que possam atingir e que não temos palavras que possam atingir de contentamento para sabermos nos dirigir aos nossos queridos irmãos do mundo racional. Somos uma ínfima partícula do mundo em que vivemos e hoje, libertados, desencantados pelo nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos libertados para sempre, e todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, em contato com o nosso verdadeiro mundo, coisa que nunca pudemos imaginar, e pensar que tal coisa viesse ao nosso conhecimento, esta grande e maravilhosa descoberta do nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos, vibrando de alegria e de emoção, por se encontrar em nossas mãos toda a justificação do porquê do mundo, do porquê da nossa situação e do porquê dessa deformação racional ou degeneração racional. Hoje, estamos na estrada certa, na fase racional, amparados pela fase racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional, que somos nós. Hoje, em contato com o mundo racional, orientados pelo nosso verdadeiro mundo e livres para sempre das chamas do mal, da vida inconsciente de animal que nós levávamos sem saber porquê. Hoje,
sabendo o porquê de tudo isso e dizendo: é verdade, tudo chega no seu dia, e chegou, o dia racional, a razão desta vida de animal racional, a razão desta vida degenerada racionalmente. E assim, todos hoje, dentro da fase racional, brilhantemente, vivendo racionalmente, alegres, felizes, contentes para sempre, sabendo com todas as provas aqui exuberantes que estamos dentro do nosso mundo e de volta para o nosso mundo de origem, porque não vamos mais nascer para sofrer como sofríamos na fase de animal racional. Hoje, tudo é racional, tudo brilhando racionalmente e todos iluminados pelo mundo racional. Tudo dando certo na vida de todos, por receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio racional, para o equilíbrio de todos racionalmente. Vivemos na categoria de animal racional, aprendendo a vida inteira para nada de certo conhecermos, para nada de certo sabermos. O que é que um animal sabe? Sofrer sempre. O que é que um animal é? Um sofredor. Então, o que é que um animal sabe? Coisa alguma, senão não sofria. O animal vive mal, vivia mal, sofrendo a vida inteira sem saber o porquê, morrendo sem saber o porquê. Vivíamos todos em contradição conosco mesmo e uns com os outros, por vivermos inconscientemente, por não conhecermos a verdadeira razão do nosso ser. Todos, sem saber, com essa sabedoria do nada, que não adiantava nada, e por isso o sofrimento se multiplicava, e tudo sempre de pior para pior. O saber inconsciente, o saber que não podia valer a ninguém, o saber de quem vive no escuro, nas trevas. Por isso, em experiências sempre, experimentando sempre para acertar ou não, na dúvida de tudo sempre, para acertar ou não. Vejam que vida, só mesmo a vida de um animal. Todos vivendo sonhando, todos vivendo de ilusões, todos vivendo de aparências e sofrendo a vida inteira, por de real coisa alguma saberem. E hoje, sabendo e vendo o porquê de tudo isto, muito explicado, explicado demais e mastigado para nós todos. Que facilidade de compreender e interpretar a razão de assim ser. E assim, vejam que brilhante mudança, de inconscientes para conscientes, de animal racional para aparelho racional. Vejam que brilhante mudança. E assim, racionalmente, todos vendo tudo quanto é de racional. Uma vez desenvolvidos racionalmente, pelo conhecimento, adquirirão, pelo desenvolvimento natural da natureza do ser racional, nascendo a vidência racional em todos, e vendo tudo quanto é de racional. Vendo a luz racional, vendo o mundo racional, vendo os habitantes do mundo racional, que são os seus irmãos, se entendendo com eles, se comunicando com eles, dialogando com eles, fazendo conferências com eles, e assim, noite e dia, dia e noite, iluminados racionalmente. Aí, vivendo na Terra, mas dentro do mundo racional, por estar vendo o mundo racional, por adquirir a vidência racional, que é o verdadeiro natural do seu ser, por serem aparelhos racionais de origem racional
e se comunicarem com a origem, vendo a origem, que é o mundo racional. Todos vivendo racionalmente, equilibradamente e eternamente. Tudo dando certo racionalmente na vida de todos. Assim como estão ligados aí ao elétrico, que é o Sol, e ao magnético, que é a Lua, como estão ligados aí no magnético, vendo o Sol, vendo a Lua, porque estão ligados aí à vidência elétrica e magnética, estando desenvolvida a vidência de origem do seu ser de racional, uma vez desenvolvida a origem do seu ser pelo conhecimento racional, nasce a vidência do verdadeiro natural do seu ser de racional. E nascendo a vidência racional, do verdadeiro natural do seu ser de racional, vê tudo quanto é racional. Vê o mundo racional e seus habitantes, que são seus irmãos, entrando em contato com eles e sendo orientados todos racionalmente. Aí vão viver alegres e contentes para o resto da vida, a mudança de animal racional para aparelho racional, aparelhado no mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. A origem é racional e prevalece em primeiro plano a origem que é racional. Mas, para isso, é preciso ler e reler constantemente, para se desenvolver, por meio do conhecimento racional, se desenvolver racionalmente, desenvolver a origem do seu ser, do ser de origem racional. Então, vendo tudo quanto é de racional, a vida se tornando muito diferente, não há nem comparação da vida consciente para a vida de inconsciente na categoria de animal racional. Unidos ao mundo racional, com a vidência do mundo racional, com a vidência do seu verdadeiro ser de racional, vivendo aí na Terra, mas integrados todos na eternidade. Assim, é muito lindo viver, é muito belo viver, é muito brilhante viver. Viver consciente, viver tranquilo, viver feliz eternamente, porque está ligado à eternidade, está ligado aos eternos, ao mundo eterno do racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Então, felicidade eterna, e daí felicíssimos para o resto da vida, a vida se tornando um primor racional, um primor sem comparação. O inconsciente, o animal racional, não tem palavras para que possa igualar. Vejam o ponto mais culminante da vida, alcançando o ponto mais elevado da vida terrena, o ponto final da vida da matéria. Então aí acabou-se a vida da matéria, acabou-se o encanto, o término do encanto, todos desencantados dentro do mundo racional, dentro do mundo de sua origem, do mundo de onde saíram para dar esse passeio degenerado na vida da matéria. Vejam o ponto final da vida da matéria. Então aí, o fim desse mundo de matéria, porque tudo que tem princípio tem o seu fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que chegar no seu fim, e chegou. Está aí o fim, está aí o princípio e está aí o fim em suas mãos. Vejam a magnitude, a verdadeira supremacia racional, a verdadeira vida do bem eterno, que o animal racional nunca poderia encontrar, como nunca encontrou, por estar na categoria de animal, por estar na categoria inconsciente, variando sempre, cheio de variações e de variedades. Eis aí a causa do desequilíbrio do animal racional.
por ser um ser inconsciente e desequilibrado. Agora está aí o equilíbrio perfeito racional, o certo racional, todos vivendo conscientemente, racionalmente, dentro do mundo racional, por estarem ligados ao mundo racional, o mundo de onde vieram, o mundo verdadeiro de origem, e todos iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, da origem do aparelho racional, a luz racional. Então, vão chegar com a sua verdadeira luz no mundo de sua origem, por meio do desenvolvimento racional. Aí, nascendo a vidência racional em todos. E todos unidos com seus irmãos do mundo eterno, do mundo racional. Todos brilhando racionalmente, e a Terra sendo um verdadeiro paraíso racional. Coisa mais bela nunca existiu, a não ser agora, a vida dos eternos, a vida racional. Agora, todos tendo o máximo prazer de viver, vivendo todos alegres, felizes e contentíssimos para o resto da vida. E não é para menos, mas para isso tem que fazer por onde ler e reler para obter a vidência racional, para se desenvolver racionalmente. Está aí o fim da vida da matéria, o fim do mundo, o fim da lama. Então agora, o animal racional, muito impressionado e emocionado, ao ter todo o esclarecimento da definição da situação em que vivia, penando nessa vida de matéria, nessa categoria de animal racional, sem saber o porquê. E hoje, todos os esclarecimentos precisos dessa desdita infernal, porque vieram parar nesse inferno de matéria, nessa vida do mal puro. Todos viviam sem saber o porquê estavam vivendo, à procura do bem e nunca encontrando, a não ser o bem aparente, o bem traiçoeiro, o bem que não é o bem verdadeiro. Por não existir o bem na vida da matéria, é que todos sofrem sempre, uns mais e outros menos, outros a ponto de não resistir mais à vida monstruosa. A vida monstruosa, a vida do animal racional, a vida das angústias permanentes, a vida dos sonhos, a vida das ilusões, a vida das fantasias, a vida das traições, a vida do inconsciente, sofrendo sempre por ser um animal racional sem saber o porquê. Então, perguntando a si mesmo: por que eu sou um animal racional? O inconsciente nunca pôde responder o certo. Desse jeito, a vida de todos tinha que ser um rosário de sofrimentos, um rosário de padecimentos, um rosário de paixões, um rosário de desventuras, um rosário de amarguras, por ninguém se conformar com a sepultura. Coisa que ninguém nunca se conformou, porque todos queriam era viver e não morrer. Morrer quando desanimavam de viver. Por isso, por aquilo outro. Vejam o espetáculo deslumbrante universalmente, depois que todos tiverem conhecimento do que estão tendo agora, o verdadeiro conhecimento consciente. Vejam que espetáculo universal a descoberta do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. A emoção de todos é muito grande, porque ninguém esperava semelhante coisa nesse mundo, por todos viverem desiludidos de tudo, e por estarem desiludidos de tudo, já não queriam admitir coisa alguma. Como quem diz: tudo é igual. Tudo que se apresenta no mundo,
não passa de paliativo sugestivo. Muitos que viviam já desiludidos de tudo, assim encerravam a sua opinião no mundo. Nesse mundo que sempre foi assim e sempre será assim, na sua fraca inconsciência, pensando e falando. Nunca há de vir coisa alguma de certo, porque o certo aqui nunca existiu nem existe. Tudo que se apresenta no mundo são coisas imaginárias, paliativos, por no mundo já ter aparecido uma infinidade de coisas. Mas tudo não passa de um sortilégio de quem quer que seja, anunciando boa sorte ou melhor vida. Isso é antigo no mundo. Isso são ideias dos que já não admitem mais coisa nenhuma. Já estão saturados. A ciência os saturou de uma tal forma que perderam a noção completamente do tempo, pensando que todo o tempo é igual, que o tempo não se modifica, fazendo assim julgamentos errôneos, por serem inconscientes, e por isso pensam que o tempo nunca muda, que é sempre uma coisa só. E hoje estão vendo e sentindo o conhecimento racional e dizendo: as minhas conjecturas falharam. Eu fazia um julgamento do mundo assim mesmo. Pensava que no mundo nunca pudesse vir o que eu estou conhecendo agora, que no meu fraco pensar, pensava que no mundo nunca pudesse vir o que eu estou conhecendo agora. Eu, no meu fraco pensar, pensava que no mundo só pudesse vir uns paliativos sugestivos e que não pudesse abalar os alicerces dos mistérios, que são uma rocha para o animal racional inconsciente desvendar. E assim, cada qual imaginando e fazendo suas conjecturas a seu modo de ver as coisas, mas do lado inconsciente. Então, julgavam e pensavam que o mundo tinha que ser uma coisa só, como aí está, e não passar dessa forma que é, porque não tinha e nunca teve quem desvendasse a origem, quem dissesse o porquê desse mundo de matéria. Muitos julgavam e pensavam que a matemática do mundo era essa mesma: nascer sem saber o porquê, sofrer sem saber o porquê, morrer sem saber e viver sem saber o porquê. Julgavam que a matemática fosse essa, como quem diz: o mundo já não cabe mais de tantas histórias e de tantas filosofias, de tantos assuntos filosóficos e científicos. Todos já estão saturados de estudar para na mesma ficar. O mundo já é muito velho e tudo isso que aparece no mundo, coisas novas que vêm aparecendo, deve ser uma continuação do que nós já conhecemos. Muitos assim pensam, depois que se deparam com o conhecimento que está aí em suas mãos, ficam completamente decepcionados e dizendo: é verdade, o animal nunca teve condições de saber por que ele é um animal. Fazia, inconscientemente, julgamentos absurdos, como coisa que soubesse, com base, o que dizia, o que pensava. Então, o animal tem direito ao erro, por ser um animal. Hoje eu estou convencido de que errei, como todos erram, e reconheço hoje a grande realidade da descoberta do mundo racional. E considero que agora estou no certo dos certos, porque agora eu sei o porquê era um animal inconsciente, e sei porque eu sou um consciente dentro da fase racional, dentro da fase do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. E assim, muitos, cada qual com seu pensamento,
com as suas imaginações inconscientes, sonhando e pensando que eram conscientes, por não conhecerem realmente a sua categoria de animal racional, livres pensadores, variantes, variando sempre, sonhando sempre, iludidos sempre e sofrendo sempre, sem conhecer e saber o porquê do seu ser assim ser e de sua situação de sofredor sem solução. Hoje, reconhecidos que são verdadeiros inconscientes e o porquê que são inconscientes, o porquê que são livres pensadores, reconhecidos e dizendo: é verdade, sonhamos que tudo era ilusão e hoje estamos vendo e cientes de que nada somos. Sonhávamos porque vivíamos de ilusões, vivíamos iludidos com a vida e com todos os pertences da vida. Vivíamos neste mar de lama, neste presépio encantado, fazendo das aparências as falsas realidades. Tudo isso vendo e tudo isso sabendo, éramos verdadeiros corrompidos de nós mesmos, por estarmos na categoria de infelizes. Porque o animal é um infeliz, à procura sempre da verdade das verdades, sem encontrá-la.